5 do nosso módulo. O interessante é entender que nós vamos entrar na literatura, né, aqui, né, falando de Brasil, inicia-se, melhor dizendo, o processo literário aqui no Brasil, esses 3 primeiros momentos, né, a literatura dita, a literatura da era colonial e o que se segue da literatura da era nacional, certo? Tudo começa com quinhentismo. Então, antes de seguirmos necessariamente para o conteúdo, vamos às nossas expectativas com relação a esses ambientes que são necessários para entendermos por que estamos estudando. Falando de Enem, falando de vestibulares, falando daquilo que em algum momento aprecie o quinhentismo como forma de constituir questões de prova. Nosso foco maior é o Enem, claro. Então, os nossos objetos de conhecimento, a produção literária e processo social, claro, sempre. Nós vamos começar a trabalhar isso dentro desse ambiente. Claro que vocês vão perceber que ao delimitar o quinhentismo dentro do momento que nós vamos estudar hoje, nós vamos perceber um quinhentismo que ainda não está necessariamente ligado ao momento de produção da literatura enquanto arte, da arte literária. Mas a gente está falando daquilo, começaremos a falar sobre o que foi escrito sobre o Brasil, mesmo sendo dentro de um ambiente documental. Mas a gente não pode falar ainda de literatura brasileira, ou até mesmo de literatura. Nós vamos entender isso. Como também nós vamos entender que esse termo quinhentismo, ele pode ser utilizado dentro de perspectivas diferentes. Então, a produção literária e o processo social, claro, estarão ali envolvidos. E é um dos nossos objetos de conhecimento. O próximo, processo de formação literária e de formação nacional. A gente está entrando nos períodos da literatura aqui no Brasil. Então, a literatura, como nós já vimos lá na aula de gênero, como a arte que imita a realidade, com mímese, ou a transfiguração do real, tá ligada a momentos históricos, a perspectivas temáticas que envolvem o plano social, histórico, socioeconômico, enfim, tudo isso que nós sabemos que pode servir de ambiente para a construção da literatura. O autor está inserido dentro de um universo social. E isso vai designar também a formação da nossa nacionalidade. Diga-se de passagem, por exemplo, quando a gente sai de arcadismo e cai no romantismo, nós vamos entender toda uma mudança, toda uma guinada de perspectiva na produção literária, justamente por quê? Porque naquele momento o foco era o Brasil recém-independente, a jovem pátria que surgia, e isso, claro, será o alimento para a arte. E dentre as expressões está a literatura. A próxima, a produção de textos literários, sua recepção e a constituição do patrimônio literário nacional. Acabei de citar algo muito interessante, falando de romantismo, falando já de uma escola literária, diga-se passagem, a primeira grande escola literária, mais popular, tal, e aí nós vemos o quê? Como o texto ligado ao período, ele será visto, seja pelo autor, seja pelo público leitor, de uma forma completamente diferente daquilo que nós tivemos no arcadismo, no barroco, dentro de um panorama que ainda estava ali envolvido com a condição colonial do Brasil e tal. Então, tudo isso, dentro do encaminhamento dos períodos, trará diversas circunstâncias. Por exemplo, a gente entender que esse momento do quinhentismo ele vai gerar reflexo para o romantismo, porque o índio lá no romantismo passa a ser o grande herói da gênese nacional, o ancestral, que está ali livre da presença do colonizador, acaba sendo um modelo
né? E aí influenciado por algo que nós vamos ver durante o arcabismo, que é a visão né, da teoria do Jean-Jacques Rousseau, lá do bom selvagem, né? O homem nasce puro, né? Bom selvagem, depois ele acaba sendo corrompido. Então, isso acaba se tornando uma metáfora para que o índio fosse visto como um herói nacional, aquele que, né, estava aqui antes do colonizador, estava puro, não estava contaminado pelo colonizador. E isso acontece justamente no romantismo, porque era quando, né, como eu citei há pouco, o Brasil livra-se, né, politicamente das amarras ali do reino português. Tá? Entre aspas, certo? Tanto que o primeiro imperador do Brasil, ele, né, não é um brasileiro. Mas, né, as questões precisam ser colocadas dentro do ambiente do estudo que nos é dado, né, que é passado para nós, certo? Oficialmente, né, como a questão oficial. Então, nos cabe nos aprofundarmos mais e ao deep, né? E há uma profundidade maior aí da nossa perspectiva, né? Com relação a essas questões. Articulações entre os recursos expressivos e estruturais do texto literário e o processo social relacionado ao momento de sua produção. Por exemplo, a gente vai perceber que saindo do quinhentismo, a gente entra no barroco, no arcadismo, mas tudo começa com o quinhentismo, claro, porque é quando o cara que vem para cá está extremamente influenciado por um modelo, né, que era o modelo clássico, né, já que a gente percebe que às vésperas, né, dessa expansão marítima estava Portugal dentro do classicismo. Então, os ecos desse momento que vai atravessar ali o quinhentismo, porque não existiam ainda autores, né, brasileiros construindo, né, uma arte literária, não existia como isso acontecer, mas se não fosse o quinhentismo e a chegada dos portugueses, o que vem do barroco, por exemplo, que é, né, os sonetos do Gregório de Matos, os sermões do padre José, do Antônio Vieira, né, as cartas, enfim, não aconteceria. Tá? Então, esses recursos expressivos, a gente vai entender o quê? Enquanto nesse momento colonial, nós temos o soneto, a forma fixa clássica, porque é a bola da vez, e os recursos expressivos e estruturais que formam o soneto. Quando a gente, no finalzinho do arcadismo para o início do romantismo, a gente já vai perceber que vão surgir outras formas mais livres, mais relacionadas ao ambiente, né, de liberdade, de libertação. Vejam como a questão histórica influencia bastante isso. Né? Então, essa articulação dos recursos expressivos é muito presente dentro dessa formatação, né, do momento social ali, do momento da produção, né, que os autores coexistiam. Né? Qual era o que era que gritava ali no ouvido do poeta para que ele produzisse sua obra, socialmente falando. E a habilidade, as habilidades, melhor dizendo, relacionadas à competência 5, que a gente já sabe que é a competência que trata, né, do ambiente da literatura, delimita. A habilidade 15, né, que é a que nós veremos nas questões, estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Né? De certa forma, a gente já viu isso nos objetos de conhecimento. E a habilidade 17, reconhecer a presença de valores sociais humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Vejam como, né, a questão social permeia aí de uma ponta a outra praticamente tudo. Né? Eu já falei sobre isso talvez em uma das primeiras aulas, se não a primeira aula, sobre esse nosso foco. Por mais que a gente esteja estudando literatura, a gente tem que entender que o Enem vai querer isso da gente. Né? Tanto que as habilidades condicionam isso. Né? O que há dentro desse panorama literário, mesmo que seja para analisar uma estrutura, mesmo que seja para analisar os recursos expressivos como uma figura de linguagem X ou Y, Z, mas o que há de tratamento ali que a gente pode relacionar ao ambiente social,
né? Seja do período, seja, né, ligado ao momento mais presente, como eu falei. A gente vai ter o quentismo cai no romantismo, nessa ideia de ver o índio, né, como um ancestral nosso, puro, desprovido ali, né, melhor dizendo, não contaminado pelo colonizador. E quando a gente chega na primeira geração do modernismo, essa condição também será citada, né, na poesia pau-brasil, no ambiente antropofágico, também criado, né, como o Manifesto Pau-Brasil pelo Oswald de Andrade, para olhar para a história do Brasil dentro de um panorama de revisão crítica, né, e não com essa visão romântica que nós teremos, né, claro, durante o romantismo. Então nós percebemos como, né, as questões iniciais, né, ligadas aí ao quinhentismo, elas vão gerar, né, situações para o que virá depois. E a nossa missão é reconhecer isso e reconhecer também como isso gira dentro de um panorama social, claro. E aí as questões podem, né, abordar as mudanças culturais responsáveis por variações estéticas no tempo e no espaço, e como essas mudanças foram determinantes para estabelecer como os estilos literários são caracterizados por valores artísticos, morais, religiosos, políticos e sociais predominantes em determinada época. A gente entender, por exemplo, por que a literatura da era colonial foi produzida dessa maneira, por que a literatura da era colonial foi produzida dessa maneira, o que há de grande influência para o período relacionado, por exemplo, à igreja. Nós vamos ver agora no quinhentismo que as duas situações, né, aí na balança das importâncias, né, do camarada que veio para cá, saindo de Portugal, e estava de um lado da bandeja a coroa portuguesa e do outro lado, ali na outra bandeja, né, a Igreja Católica, claro, óbvio, evidente. Né, e como isso influencia as situações relacionadas à arte. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, durante a época do arcadismo, eu sempre vou dar um saltinho mais à frente para explicar certas coisas, depois eu vou mostrar para vocês por que isso é pertinente para agora também. O artífice, né, o cara que produzia, não necessariamente literatura, mas pintava, o escultor, ele só trabalhava para a igreja, porque era a igreja quem pagava. Então, a gente fala do momento Arcade ali nas Minas Gerais, a gente pega o grande artista plástico do período, o escultor, né, que é o Aleijadinho. Por que o Aleijadinho só produziu obras sacras? Porque ele recebia da igreja para poder, né, sobreviver. Tá? Então, as questões, né, dentro desse ambiente de valores também religiosos, né, além dos artísticos envolvidos no plano político, social, tá, é o que pode ali aparecer em determinados momentos, em contextualizações, né, dentro da prova, né, nas questões. Tá? E aí eu trouxe só uma questão independente das que nós vamos ver depois, para comprovar isso que nós vimos há pouco. Olha aí, uma questão do Enem, texto 1. Um trecho da Carta do Pero Vaz de Caminha, que nós vamos ver como um dos grandes, se não, melhor dizendo, o grande documento para o período. Texto 1. Andaram na praia quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. É muito interessante ver, só abrindo um pequeno parênteses, ver a visão do Pero Vaz de Caminha. Um cara que veio da Europa, né, ainda envolvido com um ambiente de perspectiva eurocentrista, né, modelar, né, o que está certo é o que acontece aqui na Europa.
É claro que já havia uma ruptura falando do ambiente religioso por causa da reforma protestante, mas, né, todo mundo na Europa. Então, a visão eurocêntrica, o cara traz para cá, mas o que é que acontece com o Pero Vaz de Caminha aí? Ele não joga nenhum juízo de valor, de certa forma, né, pejorativo naquilo que ele está vendo aqui com relação aos índios. Vejam que ele fala da nudez, fala da perspectiva que ele, né, encontrou, mas ele analisa, né, é o homem do classicismo, né, o cara que está envolvido com aquele plano clássico da racionalidade, né, por mais que, claro, fosse subserviente a questão da igreja, a questão do catolicismo, mas vocês percebem, né, que há aí uma visão analítica, descritiva e analítica, né? Que é muito presente na ideia de racionalismo que nós vimos nas aulas anteriores. Por isso que eu falei que era muito importante entender aqueles momentos anteriores para a gente fazer esse traslado para cá. Claro que existe aí, nesse ambiente, idealizações, né, hipérboles, tá? Exageros com relação ao que foi visto tal, porque ele tinha que justificar ali na sua carta aquela empreitada. Ele era o cronista oficial da esquadra do Pedro Álvares Cabral. Então ele tinha essa responsabilidade, né? E o deslumbre ali também vinha, né, magiado com certa idealização, mas não que isso fosse, né, o peso maior. Ele tinha que mostrar a Terra Nova como uma terra que estivesse aberta à conquista, à exploração, que foi 100% vantajoso, né, essa empreitada, né, essa grande aventura. Como também o texto dele com relação ao índio vai servir, de certa forma, para dizer, olha, o índio está meio aqui perdido, vivendo dessa forma, acho que está precisando ali ser, né, orientado. E aí é a outra parte do momento que nós vamos, né, perceber. Bom, voltando para a questão, a próxima situação relacionada ao texto 2 é uma obra do Portinari. Vejam que o que eu falei, entender o quinhentismo no quinhentismo e levar esse quinhentismo para um outro momento. O Portinari é um pintor, né, um artista ligado ao ambiente do modernismo. Vejam que a obra que nós estamos vendo tem uma forte influência de vanguardas europeias. Não é uma pintura clássica. Né? Dá para perceber que não é uma pintura de cunho clássico, não é uma pintura de cunho moderno. Tá? Por várias situações. Então, olha a data, 1956. Então, a gente está falando de um ambiente historicamente, né, situado no início, no período inicial da colonização, em um ambiente já para o século XX. Olha o que a questão quer. O comando da questão diz: pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que, letra A Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Letra B. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma figura, de uma linguagem moderna. Letra C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra, e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Letra D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. E letra E. A pintura e a carta do Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. A gente consegue chegar à conclusão de qual a resposta para essa questão se a gente partir da estratégia da eliminação, né? Porque existem situações muito gritantes que nos tiram do ambiente de análise adequada nas alternativas. Tanto que vocês já perceberam, a Letícia, a Ana Beatriz, que nós estamos para a letra C. Claro, né? A carta é o testemunho histórico-político, literatura de informação, que mostra o olhar do europeu, do colonizador. Né?
Já o quadro está na perspectiva do índio. Né? O índio vendo as naus aqui aproximando-se, né? A esquadra, né? E a gente percebe que eles estão apontando inquietação, e tem uma coisa interessante aqui, que é essa criança, né? E ela tá em uma cor diferente, tá de costas, né? Com a mão no rosto, como se estivesse chorando. Não vou dizer que está, porque eu não sei necessariamente, mas ela foi retratada, né, como se estivesse diagnosticando que alguma coisa não muito boa estava se aproximando ali, tá? Então, tá aí aquilo que necessariamente, né, pode aparecer em questões do Enem. Tá? Um foco no período, texto 1, texto 2, um foco em uma questão ligada ao modernismo, e o que, né, socialmente, podemos dizer assim, nós temos na visão analítica, né, analisando o texto e o quadro, né, o texto ali não verbal. E aí vem o que eu já citei, mas citei bem rapidamente, e vou falar agora sobre como ver o quinhentismo, o termo quinhentismo. O termo quinhentismo ele pode ser usado de maneira genérica e de maneira mais delimitada, né? Um recorte mais delimitado. Então, por exemplo, em Portugal, o período está ligado ao quê? Ao Renascimento, ao classicismo, né? As temáticas estéticas greco-latinas. Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, se a questão aponta para o classicismo, né? Aponta para a visão relacionada ao termo quinhentismo, lá em Portugal, certo? A gente vai estar falando de classicismo, e é um ambiente completamente diferente quando a gente fala de produção, né, da arte literária, do que nós teremos quando o recorte para o quinhentismo, certo? A delimitação está para o que nós vamos ver hoje. Aqui no Brasil, designa o conjunto de textos e autores do período colonial, e aí vem, né, o foco para o que nós vamos ver hoje, né, nem sempre literários, né, uma literatura documental, de informação, compreendendo os 3 primeiros séculos desde a conquista portuguesa. Então, tudo que foi produzido aqui durante, né, esse momento, tá, não tem necessariamente, em alguns pontos, claro que existe influência, tanto que a literatura colonial, né, é dita literatura colonial porque tem influência do colonizador, mas a gente precisa tomar cuidado com o enquadramento, né, do termo quinhentismo em determinados momentos, para a gente não confundir uma coisa com outra. E aí caímos no conteúdo, vamos para ele. Quinhentismo, movimento histórico literário, né? A gente já viu de certa forma isso, as manifestações culturais escritas que acontecem aqui no primeiro século de colonização brasileira. É muito importante frisar que não existia uma literatura brasileira, tá, gente? Não existia. Né? Não existia nem necessariamente, falando de arte, já que a gente vai estudar literatura dentro dessa perspectiva, né? No decorrer das aulas, não existia nem isso aqui. Não existia literatura brasileira porque não existiam brasileiros, autores nascidos, né, como brasileiros. Existia literatura sobre as terras que viriam a ser o Brasil, mas os estudos, né, a literatura técnica sobre os períodos literários coloca o quinhentismo como marco inicial da literatura brasileira, justamente por isso, porque os textos, mesmo sendo escritos, né, pelos viajantes, tá, pelos cronistas e por todo mundo que veio para cá com alguma missão, foi escrita sobre o Brasil, né, sobre as terras, sobre o índio, sobre a fauna, sobre a flora, tá? Então, dá-se a esse período, esse momento, né, o marco inicial aí do ambiente literário para o Brasil, ok? Em linhas gerais, é possível reconhecer 2 grupos de composição textual na época. O primeiro está relacionado aos textos de informação,
que tem como principal ali, né, autor principal o Pero Vaz de Caminha, que escreve o primeiro documento relacionado à Carta do Achamento do Brasil. Então ele é colocado como, né, quem produz o marco desse período aí. Tá? E o outro momento que nós vamos ver como a literatura de catequese, o próximo passo, né, ligado aí ao quinto. O texto da carta, já lemos isso, né? O interessante é citar essa condição, né? Andam nus sem nenhuma cobertura. Então, isso não é colocado pelo Vaz de Caminha como um problema, um choque cultural. Na verdade, ele está deslumbrando, ele está analisando as razões, entre aspas, tá? Não que não, por exemplo, não tenham existido textos, tratados históricos que tivesse esse ponto de visão eurocêntrica que a gente, claro, vai identificar uma visão preconceituosa, né, sobre o modo vivência do índio, do nativo aqui, tá? Não que isso não vá acontecer, mas, né, a carta é a carta de um cara que está analisando as coisas, né, ali, ou mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Vejam, esse termo inocência é muito singular, né? A condição, né? São inocentes. Então, se são inocentes, eles estão ali, né, preparados para, né, serem doutrinados, aculturados, né, no mais, podemos dizer assim, crítico dos critérios, né, escravizados. E aí, imagens, né, retratações, até aos montes desse momento, e uma imagem da carta, que hoje está em Portugal, na Torre do Tombo. Lembram da Torre do Tombo, do humanismo, com Fernão Lopes, né, nomeado cronista mor, marca inicial do humanismo? A Torre do Tombo hoje é um museu em Portugal, desse passagem museu moderníssimo. E o documento, né, a carta, está lá. O contexto histórico não poderia deixar de existir. Já sabemos que é o início da colonização brasileira e as duas forças relacionadas, né, até já citei isso na balança das importâncias para, né, tudo aquilo que aconteceu, certo? Estava na dominação do território, né, e claro, dos nativos, o Estado português de um lado e a Igreja Católica do outro. Por mais que a gente tenha estudado, já falei sobre isso, repito, que entre o humanismo e o classicismo a Igreja Católica, né, perde, porque começa a acontecer a criação de outros ambientes correlacionados à perspectiva do homem, à existência humana e tudo aquilo que o leva a algum lugar ou não, mas a Igreja Católica continua fortíssima, né? Tanto que nós sabemos que os dois ambientes situacionais que tiram o português de Portugal e colocam ele nessa aventura de desbravamento, né, essa expansão marítima, já se ter expandir a coroa, né, se tornar um império, e a fé cristã católica, que é levada até esses novos lugares, tá? Na figura da Companhia de Jesus. E isso é uma resposta à reforma protestante, à reforma luterana. A Igreja Católica cria uma contra-reforma, né, um movimento de contra-reforma. Tá ali o Concílio de Trento, né, que foi um momento em que as lideranças do catolicismo se reuniram na Espanha, e de lá saíram situações como a Santa Inquisição, a Companhia de Jesus, né, que desbravou aí várias partes do novo e do velho mundo, né, com essa missão, tanto de fiscalizar a fé católica,
né, como também de disseminar. Né? Não foi só para cá, por exemplo, que as missões vieram. As missões foram para diversas partes, foram para a África, para a China, em vários lugares, tentar levar, né? Porque a gente sabe que vários pontos, né, desses que eu citei, né, África, China, Índia, foram também colonizados ali por Portugal. E aí, ó, uma pintura que retrata a primeira missa. A pintura retrata, né, o que possivelmente tenha sido o ambiente, né, a volta ali do primeiro, né, primeiro rito católico. Tá lá, ó, a cruz levantada, vejam, levantar a cruz. Até hoje, pra vocês terem ideia, por exemplo, a nível de Aracaju aqui, você vê a igreja do Santo Antônio, lá a igreja está no alto. Se vocês forem a outros municípios, vocês vão ver que, né, as igrejas mais imponentes, elas vão estar na parte mais alta da cidade. Por exemplo, São Cristóvão, a igreja está na parte alta. Isso não era por acaso, né? Tinha uma função. Tá? Tinha uma função social isso aí. Tá? Seja em função, por exemplo, da proximidade com o mar e a chegada de alguém que pudesse perceber que ali era uma terra, né, que estava, certo? Ligada à fé cristã católica, tá? Seja para se ver realmente como algo que está acima de nós, né? Por isso que, então, é algo histórico, ó, algo que já tem uma formatação histórica. Já tem não, algo que teve, melhor dizendo. E aí, da literatura do período informativo, a literatura de informação, lembrando, tá, gente? Se vocês pegarem questões que colocam esse ambiente aí como literatura, fujam. Não é documento, certo? Então nós temos aí autores não eram propriamente literatos, né? Produziam literatura como arte, certo? E eram representados por viajantes, cronistas de ofício, missionários. Não, o que foi que se escreveu muito aqui, além da carta do Pedro Vaz de Caminha, né, ao Dom Manuel, o rei de Portugal. Diários de navegação, como o do Pedro Lopes de Souza, tratados descritivos do Brasil surgindo aos montes, né, como o do Gabriel Soares de Souza, relatos de vivência aqui nas terras que viriam a ser o Brasil, como o do Randstaden, um alemão que foi aprisionado por índios antropófagos, canibais, mas consegue escapar, tá? E escreve essa obra, As Duas Viagens ao Brasil, contando tudo que viveu, né, os momentos que viveu ali, sem saber se ia ou não ser devorado pelos tupinambás. Tá? Não existiam dois povos indígenas, só para situar, né? Tupiniquins e Tupinambás. Os Tupiniquins eles tinham uma proximidade com os portugueses, os Tupinambás com os franceses. Só que o Randstaden ele era alemão, então ele não parecia muito com português. Fisicamente era ruivo e tal, né? Conta a história. E ele foi aprisionado pelos Tupinambás, né? E os Tupinambás meio que levaram ele para lá, e esse cara não é bem inimigo da gente, porque ele não, né? Quem é esse cara? Ele não fala como português, ele não parece um português. Então ele fica lá aprisionado e consegue conviver ali, segundo o que ele relatou, né? E numa manobra inusitada ele consegue escapar da condição. Lembrando que essa visão ritualística da antropofagia não era necessariamente devorar para se alimentar, né? Saciar a fome. Era um ritual que consistia, por exemplo, na ideia de que se você devorasse o seu inimigo aprisionado, você ia adquirir, né, os dons e os dotes físicos daquele ser devorado. Né? Devorou o braço, a força, as pernas, a velocidade, enfim, tinha toda uma condição ritualística, até mesmo no tratamento do prisioneiro. Né? As índias iam lá, tratavam dele, alimentavam, tinha toda uma questão. E o Randstaden passou por isso tudo, né? Como também em determinados momentos conviveu ali, viu, segundo ele, outros
né, serem devorados entre índios aprisionados e portugueses, tá? Mas ele escapou. E escreve a obra. Letícia. Então, no caso, seria bem diferente do canibalismo, né? Então, a ideia do canibalismo provém dessa questão, mas quando a gente fala do canibalismo, a gente fala simplesmente, né, como se fosse uma necessidade fisiológica, né? Eu tô com fome, tenho o que para comer? Prisioneiro. Só que a antropofagia, o ritual antropofágico, né, que existia entre as tribos ali, citei duas, os tupinambás e os tupiniquins, né, tanto que o nome da tribo acaba se tornando uma alcunha para brasileiro, né, o povo tupiniquim, porque a tribo era mais próxima ali dos portugueses. Não era necessariamente apenas o canibalismo nessa função, tá entendendo, Letícia? De comer, devorar o outro. Era um ritual, tinha uma perspectiva. Tanto que essa metáfora ritualística de devorar para conseguir adquirir os dons, os dotes do devorado, o Oswald de Andrade vai utilizar no seu tratado antropofágico, o tratado da antropofagia cultural, para poder justificar o que era produzido ali no modernismo. O modernismo se alimentava de tudo que estava à sua volta para poder constituir uma arte original, dita arte brasileira. Então, essa metáfora da visão, né, que se tem a partir da antropofagia. Então, o canibalismo está na essência, porque o canibalismo consiste em devorar, um ser humano devorar outro ser. Está na essência da situação, mas não era a função necessariamente. Existia um plano ritualístico ali relacionado. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. E o último, Viagem à Terra do Brasil, né? O Jean de Lery. Um outro tipo de texto que era muito famoso, passou a ser muito famoso da época, eram textos propagandísticos, textos produzidos, né, para chegar lá na Europa e incentivar, né, a vinda de novos colonos, tá? Novas pessoas que viriam para cá para poder, né, tanto investir na terra como também, certo? Começar, né, a desenvolver o que seria essa ramificação, né, de Portugal, que depois a gente sabe que até se tornar reino conjunto, até, né, se tornar independente, né, independente entre aspas gigantescas, que nós não somos até hoje. Tudo bem com literatura de informação, literatura dos cronistas viajantes. Os pontos, né, importantes é entender que eram textos documentais, não literatura. Tá? Eram documentos. Certo? E aí, saindo dessa parte, a gente entra na literatura de formação, na literatura de catequese, mais precisamente, né, falando do momento histórico. Em 1549, 49 anos depois, né, os jesuítas chegam aqui no Brasil com essa condição de catequizar o índio. O que é catequizar? A gente já sabe, né? É um termo que se usa até hoje no ambiente da formação do católico. E a catequese é apresentar a fé cristã católica e doutrinar aquele ser, né, no caso do quinhentismo, o índio, a essa condição. O índio abandonaria tudo aquilo que até então ele via como mundo, como divindade, como, né, formatação social. O índio não via o mundo, nem as relações sociais, nem as suas divindades. É claro, o índio tinha um plano mitológico que nós passamos a conhecer depois. A própria literatura vai nos apresentar isso em diversas situações. A gente fala, estou falando do modernismo, do romantismo, estou falando do final do arcadismo ali, em que a primeira geração, né, nacionalista ou indianista vai colocar isso a todo vapor, seja no verso, seja na prosa, né, falando de José de Alencar, por exemplo, mas o europeu que chega aqui nesse período, ele não olha para o índio para respeitar essa condição.
O índio não vive no modelo europeu, mas ele vive no modelo dele. O índio não crê no Deus, né, cristão católico, mas tem os deuses dele. A visão, né, como nós vimos na carta do Pero Vaz ali, a visão do homem europeu, eles são inocentes, tanto que andam nus, então eles são propensos a uma mudança, né? Eles não vivem como europeus, então eles precisam ser, né, doutrinados. E aí, né, na questão religiosa, já que estava no ditame ali do alicerce, a conduta para a salvação, tá? Veio na bagagem dos jesuítas, né, ali liderados pelo José de Anchieta, catequizar. Na verdade, né, gente, saindo desse ambiente dito, né, oficial, que a gente estudou na escola, o que o jesuíta fez foi aculturar o índio, né? Aculturar e unido ali com o português não sacerdote, podemos dizer assim, né, mais cristão católico, escravizar. Só que foi complicado escravizar o índio, né, porque o índio reagia. O índio, diferente do negro, né, infelizmente, que foi capturado daquela forma absurda, trazido para cá e levado para as outras partes do mundo para ser, né, escravizado, não teve força para lutar. O índio aqui lutou, não dizendo que não se tornaram escravos, claro, o índio sofreu bastante, certo? Mas, né, existia um outro contexto quando a gente compara a questão da escravidão africana com, né, a perspectiva de tentar escravizar o índio. E eles foram, retomando o termo, aculturados. Né? O que é aculturar? É você impor a sua cultura em detrimento de uma cultura que já existe, só que não é tão forte para resistir. É o que acontece com a gente hoje, diante de várias questões culturais, né, que são jogadas para nós no modelo estadunidense ou no modelo europeu, ou até mesmo a nível regional, uma cultura que vem de outro estado e a gente abraça e suplanta a nossa cultura e vê como adequada, tal, né? Não generalizando, certo? Mas, né, é muito forte, por exemplo, o apelo cultural, falando a nível, entre nações, falando do que vem de lá para cá, dos Estados Unidos para cá, em todos os sentidos, né? Cultura, alimentação, tudo. Né? Mas a gente cria esse vínculo porque nós somos doutrinados, nós somos aculturados a perceber que é melhor. Então a gente deixa de comprar, por exemplo, uma coisa nacional para comprar uma coisa que a gente sabe, né, que é consagrada a marca, porque provém da cultura estadunidense, enfim, todas essas questões. Isso já aconteceu aí, com certeza. Tá? E aqui mais uma, né, uma visão de um momento de rito católico. É interessante ver essas retratações. A gente percebe, né, aqueles que são europeus, em posição de subserviência, né, sejam aqui os sacerdotes, ou esse aqui, que não é necessariamente sacerdote, mas com certeza é um europeu, para perceber pela vestimenta, e como o índio está, né, em pé, de braço cruzado, né, meio que analisando ali o que está acontecendo, ou até mesmo a depender, né, da função aí da obra, mostrar um plano de crítica, né, a perspectiva. O índio, tá, mas o que é isso aí que tu está fazendo? Qual a representatividade disso aqui para mim? Mas o índio, historicamente falando, não tinha força para poder lutar contra certas coisas, né? Tanto que a gente sabe o que acontece, né? O genocídio, a quantidade de tribos que desaparecem, e isso é um problema até hoje, né? Porque o homem, ele, por exemplo, encontra uma tribo que ainda não teve contato com o homem, e aí daqui a pouco está gravando, tá mostrando o índio e quer se aproximar, e existe um lado de crítica que tenta analisar o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. Será que não seria melhor deixar esse índio, né, sem ter contato com o que a gente chama de civilização? Tá? E aí, por exemplo, nessa época, o português sai de lá, chega aqui,
uma biologia completamente diferente, né? Porque vem de uma perspectiva climática, de uma relação com o meio, né? Completamente diferente, porque eram ambientes completamente diferentes, e aí adquire uma gripe aqui. Aí espirra próximo ao índio, o índio contrai a gripe e morre. Ou um perdigoto sai ali e o índio contrai a doença e morre. Então, além da questão da violência, né, que foi bem mais forte talvez com o colonizador espanhol do que com o colonizador português, porque o espanhol veio para cá realmente, né, tirando a questão das missões, né, o colonizador a nível de explorador veio para cá com a ideia de encontrar ouro, encontrar, né, riqueza, isso mais a nível de América do Sul. Né, a gente sabe que aqui a força foi Portugal, por mais que a gente, durante a história, né, vocês sabem disso, nós tivemos presença de franceses, como eu já citei, holandeses, ingleses, muita gente teve por aqui tentando, né, morder um pedaço e levar, ou morder e ficar aqui com ele. E aí, como eu citei, né, o camarada, vou trazer esse termo camarada, porque ele tem um certo peso ideológico e não cabe para o momento. O expoente, melhor dizendo, né, do período, que é o José de Anchieta, ali grafando, né, eu não tenho certeza, mas eu acredito que aquela retratação não seja necessariamente do Anchieta. Não sei, não vou entrar nesse mérito agora, até porque não vai diferenciar em nada. Né? Mas dá para perceber ali, né, ele escrevendo no chão que seriam, né, quartetos ali, né, versos, e abaixo ali, né, outra retratação dele já ladeado aí dos índios. Veja que o índio que está do lado dele, ele está até com a mão, né, no ombro, e seria uma possível explicitação da ideia de confiança, né, colocar a mão no ombro, né, todas essas questões. O José de Anchieta foi o expoente, como eu falei, o cara que escreveu autos, lembra dos autos que a gente estudou durante o humanismo, poemas. O cara é responsável, né, pela primeira gramática do Tupi-Guarani, claro, estratégia. Ele tinha que aprender a língua do índio e ensinar o índio a língua, né, o português, para poder ter êxito na sua missão catequética. E ele construía os versos, construía esses autos. E quem declamava ou quem encarnava, por exemplo, o personagem de um auto lá, seja qual fosse, o próprio índio. O próprio índio, porque aí era a representação clara, né, de que a coisa estava acontecendo realmente. Então a gente tinha ali o índio falando português e declamando, por exemplo, poemas, né, como esse, a Santo Inês, que são vários cânticos, esse é o primeiro, parte do primeiro. Né? Então a gente vê ali no último quarteto, ó, por isso vos canta com prazer o povo, né? O índio, porque nossa vinda ele dá lume novo. Nossa vinda quem? A vinda do português, ele dá lume. Lume o quê? Luz, né? Luz nova. Então, salva. Isso aí sendo ensinado e lido pelo índio, tá? A função era essa, né? Foi esse o modelo que eles encontraram. É muito interessante porque, por exemplo, quem for estudar pedagogia vai ter um momento ali que vai estudar a história da pedagogia, né? Das estratégias pedagógicas, e vai estudar os jesuítas, a pedagogia jesuíta, né? Que está ali na gênese da questão. Né? Por mais que a gente tenha há pouco falado sobre situações, né, de aculturação, de desrespeito àquilo que era, né, inerente à origem do índio, que ele via como adequado, mas o europeu não tinha noção disso, né?
Talvez nem não tinha, porque ele passou a conviver e viu que o índio celebrava as suas, né, divindades e vivia de um jeito diferente. Mas ele não queria que aquele fosse o modelo existencial do índio, que passaria a ser um católico cristão. Eu falei de reforma protestante, né? O que é que os críticos falam, né? Entre o protestantismo, entre a reforma luterana e a contra-reforma católica, passou a existir uma corrida por almas, né? E a Igreja Católica viu isso, né, além da Europa. Foi buscar cristão católico em vários lugares, inclusive com relatos de sacerdotes que foram mortos, como na China, ou aqui mesmo. Não sei se vocês conhecem a história do Frei Sardinha, que foi devorado, quando tentou ali ensinar a fé católica a índios canibais, antropófagos. Então, era um ambiente para a Igreja Católica era muito importante. E o interessante disso tudo é que as missões elas se tornam extremamente importantes para as duas coroas, tanto a portuguesa quanto a espanhola. E logo depois falo com o andamento das questões que envolvem o desenvolvimento dessas missões. Vocês terem ideia, as missões jesuíticas no Brasil, as grandes cidades do Brasil se desenvolverem em volta de missões jesuíticas, como São Paulo, por exemplo. A coroa portuguesa e a coroa espanhola passa a ver as missões como um problema, né? Como um lugar que pode gerar problema, né, de revolta, porque existia uma situação, tinha o sacerdote que colonizava, que catequizava, que mudava o índio, mas também tinha o índio que mudava o sacerdote, né? E eles passavam a conviver ali e a viver também como pessoas que, por exemplo, constituíam família. A certo modo está aí a gênese do povo brasileiro, né? O europeu, o índio e logo depois o africano que vem para cá, tá? E em função de questões políticas, estratégicas, as missões jesuíticas passaram a ser vistas como um problema e foram, né, em uma jogada ali entre Portugal e Espanha, que nós vamos ver durante o arcadismo, porque tem uma obra que retrata esse momento ali, a obra do Basílio da Gama, no Uruguai. Nós vamos perceber o que houve, qual foi a jogada que eles fizeram para acabar com as missões. E aí, antes de fechar, para irmos para as questões, eu trouxe algumas indicações de filmes que, além de serem filmes fantásticos, inclusive esse eu já deixei lá no início da semana, não sei se foi no início da semana, quando eu postei o material da aula anterior, o Desmundo, e como eu falei, além de ser uma obra maravilhosa, os filmes que eu vou colocar aqui, eles estão disponíveis no YouTube, né? Então, são ótimos elementos para contextualizar tudo que a gente estudou hoje. O primeiro é esse Desmundo, que é baseado na obra da Ana Miranda, que eu citei aqui em algum momento. Nós vamos citar de novo durante o Barroco. Eu estou olhando aqui para o lado, estou tentando encontrar o livro dela, não vou encontrar. Ela escreve uma obra intitulada A Boca do Inferno, e essa obra, esse filme é baseado em uma outra obra dela, que é justamente, né, o Desmundo. Tem o mesmo, o filme é homônimo, né, tem o mesmo nome da obra. E esse filme, não vou falar muito, eu quero que vocês assistam, se possível, e eu não vou dar spoiler. Fala de um momento em que mulheres de Portugal foram selecionadas, entre aspas, né? E aí eu vou falar o termo que é mais adequado, foram obrigadas a vir para cá para desposar os bandeirantes que aqui estavam. Em algum momento os bandeirantes reclamaram que queriam, né, mulheres para casar, estavam aqui desbravando o Brasil. A gente sabe que, né, que está na história o desbravamento dos bandeirantes, né? O Brasil foi desbravado do litoral para o interior, tal, todas essas questões.
E essas mulheres são mandadas para cá. Só que aí há, né, diversas situações adversas, porque elas não querem, claro, por diversas razões. Se vocês forem assistir o filme, vocês vão ver. E uma questão ligada ao português, né, a língua portuguesa muito interessante nessa obra é que a personagem da Simone Spoladori e algumas outras, ainda a nível de Portugal, elas ainda não falam o português moderno. Né? Elas ainda estão com aquele português muito ainda, né, foneticamente influenciado pelo português arcaico, pelo galego português, tal. Então é muito bom ver isso durante o filme, né? Ver, porque é uma forma de ver, né, no audiovisual aquilo que a gente só lê, por exemplo, quando está estudando. E o filme é muito legal, muito legal. Trata de um momento muito interessante, né, que está ligado a esse período aí que nós estamos estudando, que é o período da colonização. O próximo filme, The Next Movie, is A Missão. Esse é uma obra de arte. Não que o Desmudo não seja, mas esse e o próximo são fantásticos. Fantásticos. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um apreciador da sétima arte. Né? Eu me considero um cinéfilo porque eu gosto da sétima arte. Cinema hoje se tornou, em função do mercado, as questões mercadológicas, né, um ambiente muito daquilo que a gente chama de blockbuster, né, aquele filme que é feito para gerar renda, para entretenimento além de qualquer outra questão. Isso aí começa ali, né, talvez final da década de 1980, início da década de 1990, esses filmes grandes que a gente assiste hoje, por exemplo, Hollywood hoje parece que é só filme de herói. Né? Não é por acaso. Eu não estou dizendo que o filme é ruim, pelo contrário, eu gosto muito, assisto, claro. Mas o cinema, a sétima arte, tem outras, né, prerrogativas para ser assim chamada, assim constituída. Então eu gosto muito disso. Eu gosto do cinema dentro dessa prerrogativa da sétima arte. Eu gosto de assistir o filme para ver, por exemplo, se for um filme de época, ver a constituição, né? Ver tanto das personagens como do momento, fotografia, trilha sonora. Né? Então eu vou muito, por exemplo, diretor, tem certos diretores que eu gosto, atores, como A Missão, que a gente tem Robert De Niro, Jeremy Irons, o Liam Neeson também presente, mais novinho ali, tal. Então, fora que já tá ali, né, ganhou um Oscar, não dizendo que o Oscar é consagração do nossa, como o filme é bom, né? Há questões relacionadas à premiação. Mas esse filme, certo, gente, é uma obra da sétima arte maravilhosa e que contextualiza a missão, certo? Né? Melhor dizendo, no plural, as missões, não a nível de Brasil, mas a nível de América do Sul, relacionadas às missões espanholas. Mas é um momento muito interessante porque é o momento daquilo que eu falei há pouco, quando as coroas percebem que aquele espaço ali onde a missão está situada se tornou um problema para as coroas, né? Justamente por situações ali de crescimento, de relação entre quem lá estava. Eu não vou falar muito porque eu também quero que vocês assistam, vale a pena. E o último é para babar, né? Só pela direção do Ridley Scott. Se eu for aqui situar o diretor nas obras, a gente só vai ter obras fantásticas, né? Falar de Alien, o Oitavo Passageiro, o classicão lá da final da década de 70, para Blade Runner, os outros, né, aliens que vem, o Covenant, o Prometheus, o Blade Runner 2049, que é mais atual, né, que também é fantástico, né, toda aquela premissa cyberpunk, para quem entende o que seria, né, essa construção desse mundo cyberpunk e tal. Se eu for ficar falando dos filmes que o Ridley Scott já dirigiu, a gente vai ter outra aula para poder retratar das situações.
Esse filme em questão, 1492, A Conquista do Paraíso, fala do Cristóvão Colombo, da empreitada, né, do Cristóvão Colombo. É um filme estrelado pelo Gerard Depardieu, um ator francês. Não sei se vocês conhecem. Mas o filme é fantástico em tudo. Eu falei há pouco de fotografia, recriação, tanto do momento, né, europeu, pré-expansão marítima, a visão do homem europeu, né, o tratamento dado ao Cristóvão Colombo quando ele tenta mostrar ali na Universidade de Salamanca que é, né, possível sim desbravar os mares, e a visão da Santa Inquisição, da igreja, né, olhando para ele, dizendo, olha, cuidado com o que você vai falar aí, porque o que você falar pode gerar, né, uma fogueirinha e uma forca para você muito bonita. Inclusive tem um momento em que mostra a Santa Inquisição, né, executando uma pessoa. Então o filme é fantástico. Depois disso tem todo um momento de descoberta. É uma obra única. Né? Vale a pena assistir, não só para contextualizar o que nós estudamos hoje, mas também para ficar aí, né, na bagagem das nossas necessidades para diversas coisas. Por exemplo, a gente não precisa ver o que a gente está estudando hoje necessariamente, tá? O ambiente da literatura. Nós estamos estudando linguagens, então, por exemplo, ter uma citação a uma obra cinematográfica como essa é um repertório sociocultural maravilhoso, a depender do eixo temático que nós, né, tenhamos lá no Enem. A gente pode sim, tanto o 1492, como o Desmundo, como a Missão, né, citar a obra cinematográfica, um contexto, um recorte, né, sociocultural, histórico, fazer uma alusão. Então, a gente tem que pensar, a gente tem que abrir a mente para essas situações. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que eu interrompi. Professor, esse filme que o senhor citou, encontram no YouTube ou no Netflix? Todos no YouTube free. Tá, o link está até aqui embaixo. Quando eu jogar pro Classroom da gente, vocês podem copiar o link e mandar. Tá lá. Viu? Certo, obrigado. Tudo gratuito, que é o melhor, né? Hein? A gente poder deslumbrar. Vislumbrar e ficar deslumbrado, né, com essas obras grátis. Maravilhoso. Eu não sei se elas estão em algum streaming, eu não tenho. Eu acredito que não. Mas isso, tá, acaba sendo um detalhe, enfim, porque a gente já sabe que pode assistir. E a gente pode assistir muita coisa. Pronto, eu citei o Randstad, tem um filme sobre o Randstad também, que está no YouTube. Sim, com certeza, Luiz. O YouTube, até quando eu não sei, porque tem essa condição do YouTube Premium, né? E a gente tá vendo que o YouTube está empurrando a gente para assinar, porque existem situações que eu, brincando aqui comigo e depois comentando com os colegas, parecem situações lobotômicas, do tipo alguma mensagem subliminar ali naqueles vídeos que incessantemente aparecem. Por exemplo, a gente aprende a cantar uma musiquinha desses aplicativos para fazer dancinhas e tal, e o YouTube, quando não é premium, né, joga isso o tempo inteiro. Teve um que apareceu tanto que virou meme, né, aquele joga a mãozinha, passinho para frente, não sei o que lá. E aquilo, eu brincando, né, desse gente, deve ter alguma mensagem subliminar, deve ser alguma coisa para lobotomizar a gente sem a gente entender. Sei lá, ali no fundo deve ter alguma coisa assim do tipo compre não sei o que, né? Ou sei lá, mate seu vizinho. E porque aquilo aparece e a gente aprende a cantar ali, mãozinha não sei o que, pezinho assim, e a gente, meu Deus do céu, eu já estou cantando essa desgraça. E vai mexendo né, com a mente da gente. Então eu já cheguei, por exemplo, a não assistir um vídeo do YouTube quando eu cliquei play e começou aquele vídeo. Eu disse, não, eu não vou assistir, eu me recuso. E aí eu teve a outra vez que eu disse, não vou assinar, porque tanto no início, né, como no meio, a gente tá assistindo alguma coisa, e eu não sei se de forma proposital,
no momento mais interessante assim do vídeo, aparece o negócio. Eu não tenho nada contra, eu acho até legal, assim, o pessoal sabe dançar, sabe se expressar ali. Geralmente são pessoas bonitas, que têm, né, aquela... eu vou chamar de dom, enfim, dançar é uma arte maravilhosa, mas às vezes não cabe, às vezes a gente tá assistindo uma coisa, puta merda, muito boa, assim, eu tenho um canal que eu acompanho muito, que é Diário de Biologia e História, e eu gosto muito, porque os vídeos são curtos, né? Uma coisa que eu aprecio. E são sobre conteúdos diversos, sobre história e tal, e liga-se em algum momento à literatura. Essa semana eu estava assistindo um que mostrou que o cara que desenhou em uma edição, eu acho que suíça, do Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né? É brasileiro, era um cara que foi morar na França, saiu daqui no século XIX tal, e o cara tem uma edição dessa obra, que é uma obra fantástica, a primeira obra de ficção científica que fala de invasão, né? É a partir dali que todo o ideário sobre essas questões de imagético sobre o que seriam seres extraterrestres surge, o cara é brasileiro, sabe? Isso é maravilhoso. A gente não sabe disso. A gente não sabe. Inclusive, o H.G. Wells manda a carta para ele, dizendo, nossa, que trabalho fantástico, maravilhoso. Tal. E aí, no meio do vídeo, aí surge o TikTok, ou o Kiwi, sei lá o nome, enfim. É aterrador, às vezes, né? Aí eu brinco, né, dizendo, não, isso aqui só pode ter alguma mensagem subliminar, sei lá, contra o Jequiti. Bom, gente, então fica aí, tá? As dicas dos filmes para leitura e também para aquisição de repertório. Luiz Amel, deixa eu ler aqui o que ela publicou no chat. E o ruim é que a mesma propaganda vai para todos os apps. É isso mesmo, né? É um espaço, é onde o YouTube ganha, né? Eu não, isso não é ruim, entre aspas, né? Pensando naquele que publica conteúdo no YouTube, porque é uma forma de ganhar dinheiro, né? Claro. Por exemplo, esse canal que eu falo, o material é fantástico, então tem que ter um retorno. Mas, às vezes, é arretado, suportar. Vamos bater algumas questões. Ficou tudo ok, gente? Vocês entenderam esse balançar de situações desse período aí, desse momento, quentismo? Primeiro, literatura de informação, documental, né, ali relacionada ao achamento, à descrição, à propaganda. E o segundo momento, um momento de catequese, né, de aculturação, de doutrinação, né, de quem? Do índio, a Igreja Católica ali por trás, né, desenvolvendo a Contra-Reforma. Então deu para equilibrar bem o momento, aí tá tudo tranquilo. Esse momento é tranquilo de situar, né? Não tem... Falando de expressão literária, não tem muita coisa para situar. Mas vamos lá, vamos ver se a gente tá bem. Se surgiu alguma dúvida aí, se alguma dúvida ficou, coloque, viu? Pra gente debater. Professor, Oi, Letícia. foi nesse período que o Gil Vicente ele fez o Alto da Barca do Inferno, não foi? Não necessariamente nesse período, né? Um pouco antes, mas que influencia bastante o que vem depois. Tanto que, por exemplo, o José de Anchieta, né? Não dizendo que o José de Anchieta está influenciado pelo Gil Vicente. Como a gente sabe, o alto surge, é um tipo de texto, né, dramático para ser encenado dentro da igreja, surge dentro de um ambiente religioso. Mas tem um momento ali que tem uma ligação histórica. Lembrando que, claro, né, entre final da Idade Média, né, baixa Idade Média, para o início da modernidade, né, historicamente falando, que é com o classicismo, a gente tem um período grande, né? E aí quando a gente chega a 1500, a gente já andou um pouquinho ali, mas a obra do Gil Vicente, óbvio, está ali, né, para ser lida, encenada, apreciada, questionada historicamente.
Com certeza. Mas não que os dois estivessem ali no mesmo momento, né? Porque há um distanciamento cronológico aí legal. Beleza? Entendi. Show de bola. Vamos ver se a gente mata essa primeira questão. Sobre a literatura produzida no primeiro século da vida colonial brasileira, é correto afirmar que: letra A. É formada principalmente de poemas narrativos e textos dramáticos que visavam a catequese. Letra B. Inicia com a prosopopeia de Bento Teixeira. Letra C. É constituída por documentos que informam acerca da terra brasileira e pela literatura jesuítica. Letra D. Os textos que constituem apresentam evidente preocupação artística e pedagógica. Letra E. Descreve com fidelidade e sem idealizações a terra e o homem, ao relatar as condições encontradas no Novo Mundo. Vejam que essa questão é aquela questão que a estratégia da eliminação, né, vou eliminar, ela é cabal aí para a gente chegar à resposta, como vocês estão acusando aí, ó. Letra C foi unânime, né? Nos dois momentos, já sabe ali, nas duas pontas da condição. A literatura de informação e a literatura jesuíta. Nossa, na resposta a letra D subiu também. Depois do formato. Beleza, vocês estão afiadíssimos. Segunda questão. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de rostos regulares e narizes bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem se importam de cobrir nenhuma coisa, nem de mostrar suas vergonhas. É interessante, né, o modo como o Pero Vaz de Caminha descreve, né, o homem que ele está vendo. Ele poderia dizer, que coisa horrível, eu sou europeu, tenho uma visão superior. Olha como esse povo anda aqui, tudo nu, que coisa feia. Não, né? Ele vai a uma análise, a descrição, mas uma descrição analítica. Essa passagem pertence à carta de Pero Vaz de Caminha, o primeiro texto escrito no Brasil, no qual eram descritos a terra e o povo que habitava. A respeito da literatura quinhentista, é correto afirmar que: letra A. Os textos dessa época têm grande valor literário. Opa, eu não li a letra B, caramba, perdão. Registra apenas o choque cultural entre colonizadores e colonizados. Letra C. Toda essa produção está diretamente relacionada à intenção de catequizar os selvagens. Letra D. Os textos quinhentistas fazem parte do movimento literário intitulado Poesia para o Brasil. E letra E. A literatura da época está relacionada ao espírito aventureiro da expansão marítima e comercial portuguesa. Letícia já acusou letra E. E aí, seguimos. Vitor viu a letra B como possível resposta. No páreo B e E. Mais alguém viu entre as alternativas? Para olhar A e a B? Posso, com certeza. Registra apenas o choque cultural entre colonizadores e colonizados. E aí, vamos bater? Muito bem. Né? Quem optou pela letra E, a condição é essa, né? O espírito aventureiro, porque, diga-se de passagem, né? É um momento de grandes empreitadas, né? Sem ter certeza de que a coisa vai acontecer como, né, eles planejaram. Tanto que o que o Camões usa, né, para homenagear o povo português no Lusíadas, essa empreitada corajosa, aventureira, né, que a expansão marítima trouxe, e com esse objetivo, né, esse objetivo de, né, tinha um fim comercial, expandir o reino para o império, né? Como eu falei no início da aula, a carta ali, ela vai fazer um relato inicial do que o Pero Vaz de Caminha está vendo, e ele, ali na sua análise, não por acaso, dizer, olha, aqui está maravilhoso, né? A gente tem uma terra que aparentemente parece ser
muito boa para determinadas situações, tem uma fauna, tem uma flora nova, né, diferente, que pode ser explorada também, né? Talvez existam, né, minérios e mais minérios aqui para serem explorados, no caso, né, ouro, prata, né, que era a questão, né, falando de minério do foco. E tem o índio que está ali, ó. O índio, né, é gente, se a gente tem alma, se tem alma, a gente pode trazer para o catolicismo, que vai ser muito bom, né? A corrida por almas ali em evidência. Não dá para ser a letra B, porque, deixa eu colocar lá, aqui, né, registra apenas o choque cultural entre colonizadores e colonizados. Não tem essa ideia, porque se o registro fosse um registro que trouxesse a condição do choque cultural, como eu falei há pouco, né, há um deslumbre, claro, né, ele mostra, né, o deslumbramento dele com o que ele está vendo, mas isso também é estratégia. As hipérboles, né, os adjetivos hiperbólicos que ele utiliza ali para poder descrever as coisas, aquilo está na estratégia de mostrar que, nossa, ó, valeu a pena a empreitada, aqui é tudo maravilhoso, um paraíso, né? Então, há esse né, deslumbre, né, que até vem com que de idealização ali em certas situações, tá? Mas choque não, né? O choque seria se ele colocasse o posicionamento dele com relação... É claro que há um choque cultural, mas a função da carta não necessariamente estava para isso. Como também, em maior parte, a literatura de informação à época do quentismo. Claro que alguns tratados, né, alguns escritos do período traziam essa margem de visão eurocêntrica a partir desse choque cultural. E demonstravam situações com aquele, podemos dizer assim, com aquele preconceito que é inerente, né, a visão de um cara que veio da Europa e via a Europa como centro do mundo, né? A visão eurocentrista. O Anderson pergunta se retirasse apenas seria um item correto a letra B. Não, Anderson, porque o termo choque também, né, ele é muito pesado, né? Registra o choque, tem, como eu falei, mas tem um quê que vai além dessa situação, né? O que seria esse choque cultural? Né? Porque como nós discutimos antes, por mais que o português tenha percebido que o índio era completamente diferente, né, nas suas relações culturais, na sua visão de mundo e tal, não necessariamente tinha ali uma visão de choque cultural inicialmente, depois passa a ser. Aí pensando nessa premissa, Anderson, como, né, o comando da questão fecha com a respeito da literatura quinhentista, é correto afirmar, né? Aí a gente teria a letra B, mas como se tirasse ali o apenas, né? A gente poderia ter a letra B, a depender do enquadramento, né? Se falasse de um enquadramento mais geral, como uma possível resposta, se ela tivesse ali um pouquinho mais de tempero, vou colocar tempero, né? Se ela tivesse mais ajustada, tivesse algum complemento ali, colocasse alguma coisa a mais, né? Aí, nesse sentido, eu concordo com você, né? Mas a gente precisa olhar além dessas questões do choque, né? O choque cultural e tal, mas que há, claro, né, essa função também dentro do que foi escrito no período, né, que não foi pequeno choque cultural, né? Eu falei há pouco do H.G. Wells e de Guerra dos Mundos. Eu não sei se vocês conhecem o filme, baseado na obra, que é com Tom Cruise. Imagine esse período do colonizador chegando na pós-modernidade para a gente como, né, a chegada de uma vida inteligente de outra parte do universo, e a gente se deparando o choque cultural, como seria imenso, né, tanto para eles como para nós ali, a partir do momento que a gente começasse a conviver.
Por isso que eu falei da carta, né? Necessariamente como primeiro documento ali, não dava ainda para nutrir essa ideia de tão forte, né, de choque cultural. Deu para pegar a ideia, Anderson? Oi, Letícia. Eu acho que se a carta dele tivesse sido um pouco mais dramática, assim, a gente poderia até colocar mesmo a letra B, né? Sim, Assim, sim. Dava para enquadrar, só que como a gente já percebeu, não cabe, né, um eu ali, uma coisa mais dramática, mais subjetiva, porque o Pero é um cara envolvido com o ambiente do classicismo, né? E vocês lembram que o classicismo tinha essa visão mais racional, né, mais objetiva da coisa. Então, realmente, né, talvez fosse esse, Letícia, que, na metáfora que eu citei, né, o tempero da coisa, né, se fosse algo mais subjetivo. Mas se fosse, né, não daria necessariamente para enquadrar dentro do ambiente em que o Pero Álvares Cabral, né, como o Pero Álvares, o Pero Vaz, não Cabral, nossa, eu estou criando um ser híbrido aqui entre Pedro Álvares Cabral e o Pero. Estava envolvido, né? Era um cara que tinha uma visão de mundo, um cara, né, com uma cultura. Então ele estava envolvido, sim, com essas perspectivas clássicas, né, ligadas à objetividade. Não que não tenha do Pero Vaz na carta, claro que tem. Né? Quando a gente vê que ele vai lá e coloca o deslumbramento dele ali sobre o que ele está vendo. Né? Aquilo é ele escrevendo, né? Falando de eu, mas é uma coisa mais objetiva. Nossa, só dá para bater uma. Vamos rapidinho nessa. Leia a estrofe abaixo. Faça o que se pede. Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. Texto José de Anchieta. Olha aí, assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe acima pronunciada pelos meninos índios em procissão. Tá? Um texto ligado a um alto ali. Então, letra A. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Letra B. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo seja possível. Letra C. Os meninos índios são figuras alegóricas, já está no plural, cuja construção como personagens atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Letra D. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. E letra E. Os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo o empreendimento do qual participavam em igual empenho a coroa portuguesa e a companhia de Jesus, de José de Loyola. A Letícia já viu letra E como resposta. Diante do horário, gente, eu vou confirmar. Né? Letícia bateu certinho. Claro que é letra E, né? Então a gente pensa no comando da questão dizendo que eram os índios, né? As crianças ali, meninos índios em procissão. Então, né? Professor Roberto. Terminou já. Rapidinho aqui. Eu vou sair mais cedo. Tive um probleminha aqui, viu? Mas boa noite a todos e um bom fim de semana. Quando encerrar, pode sair todo mundo que tá no grau, viu? Valeu. Valeu, já estou terminando também. Valeu, meu querido. Bom final de semana. Os meninos em procissão, os índios ainda em formação, já, né, recitando um tipo de verso como esse. Né? Versos como esse. Dos vícios já desligados, os pajés não crendo mais, nem nas suas danças rituais, nem nos seus mágicos cuidados. Então, é ali a personificação, né, daquilo que a letra E diz, o empreendimento, né, o grande empreendimento, o índio, ainda em formação, já doutrinado, já aculturado, já catequizado. Né? E até o termo, né, tem aqui o termo-chave, que a gente já discutiu sobre isso, né, que é a aculturação. Galerinha, eu não vou bater as outras questões, até por
porque nós já percebemos que o horário já foi, já são 10 horas. Batam as outras questões, qualquer dúvida, deixem lá no Classroom ou, né, me chamem no privado e perguntem, fiquem à vontade, ok? Espero que a aula tenha sido satisfatória. Para mim foi, porque vocês participaram bastante e isso me deixa muito feliz, muito satisfeito. No mais, quero desejar um ótimo final de semana a todos, certo? E que essa aula vai ser a que eu vou publicar no YouTube, como eu falei na semana passada. E aí eu jogo o link para vocês do meu canal e da aula, claro, no Classroom e no grupo do WhatsApp, junto com o PDF dessa aula. Tá bom? Valeu, gente. Eu que agradeço. Beijos e abraços a todos. Um bom final de semana. Até as próximas. Bom final de semana para nós. Tchau, 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 tchau.